Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio de Multicast, o seu podcast de logística. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente importante e que 66% dos brasileiros nunca ouviram falar. E esse assunto é o impacto da governança ambiental e social corporativa na logística do Brasil, o famoso ESG, que você provavelmente já deve ter visto aí nas notícias, no LinkedIn, e também é aplicável para o nosso mundo, o mundo da logística. Lembrando que todos os episódios do Multicast estão disponíveis no YouTube e no Spotify, então se inscreve aqui caso você queira ficar sabendo sobre tudo que rola de importante no mundo da logística. E o Multicast de hoje, ele é diferente, já que o nosso convidado é made em Jaguariúna, em São Paulo. É um podcast EAD e esse é o formato do episódio de hoje. Estou aqui hoje com o Luiz Grilo, que é diretor institucional e de novos negócios na Iató, que é uma empresa de soluções estruturantes para logística reversa e economia circular. Uau! Inclusive, ganhou recentemente o primeiro prêmio suíço de sustentabilidade e inovação. Então, conta pra gente um pouquinho da Iató e quem é o Luiz. Boa noite. Olá, boa noite, muito prazer. Fico muito feliz de estar inaugurando aqui o formato EAD no podcast, e principalmente poder contribuir com esse assunto rico que é logística. E um pouquinho pro lado, né? Porque logística a gente sempre pensa, né, na logística direta, todas as frotas, enfim, tudo que foi desenvolvido, toda a tecnologia que a gente tem hoje, mas aqui a gente vai falar do caminho de volta dessa logística, que é a logística reversa. Bom, me apresentando, eu sou o Luiz Grilo, sou um dos fundadores aqui da Iató. Comecei a empreender com 19 anos lá na UFMG, no primeiro semestre de engenharia, e estou aqui, né, há 9 anos nessa empreitada. A Iató é uma empresa que ela tem um grande propósito, que é cuidar do lixo do mundo. E a maneira como a gente cuida do lixo é construindo cadeias para reciclar resíduos que não são reciclados. Então, por exemplo, a gente tem aqui a latinha no Brasil, todo mundo sabe que sumiu a latinha, ela vai ser reciclada, né? Algo super simples, né? No dia a dia está presente a reciclagem em todo o país. E aí, quando a gente olha, né, para a questão de outras embalagens mais complexas, como, por exemplo, até mesmo a embalagem de alimentos que está aqui no nosso dia a dia, elas são super difíceis de serem recicladas. E o papel da Iató é exatamente atuar nesse ponto. Vamos reciclar o que é difícil e, a partir daí, conseguir gerar um impacto, renda, impacto social, ambiental e trazer as grandes empresas para viabilizar a construção sustentável dessa cadeia, né? Então, boa noite mais uma vez e um prazer estar aqui. Bacana demais, Grilo. E bom, até é importante a gente começar a falar sobre ESG, né? Só para as pessoas compreenderem, né? Luiz Grilo. O Grilo é um sobrenome. Exato. Então, antes, né, porque depois o pessoal acha que eu tô te zoando ou alguma coisa assim, não, tá? Mas brincadeira. Importante introdução, viu, Gui? Porque o grilo, né? Muita gente acha que é apelido, que não sei o quê, e é igual ao inseto, né? Grilo, Grilo. Então é muito fácil de associar, achar que é um apelido, mas não, é um sobrenome mesmo, né? Então pode me chamar assim, super atendo por esse nome. Inclusive é o mais comum de ser chamado. Então, combinado, Grilo. E para a gente começar a nossa conversa, o que você falou retrata muito bem essa questão da cadeia sustentável e que é muito o que a gente vai falar aqui hoje, que é o ESG, né? E muita gente, como eu falei no início, nunca ouviu falar no ESG, né? Essa é uma sigla que vem de palavras em inglês, então o E é de ambiental, o S é de social e o G de governança, né? Que basicamente é um modelo de governança que visa ali minimizar as consequências no meio ambiente. Até para o pessoal compreender da onde isso veio, né? A gente chegou a pesquisar e isso começou lá em 2004 com uma iniciativa do Banco Mundial em parceria com a ONU. Olha só, Multicast é minha cultura, tá? E, basicamente, eles sentaram com 50 principais instituições financeiras ali do mundo. Imagina essa reunião. A gente está falando de grandes bancos aqui. E eles começaram a enxergar o mercado de uma forma diferente, né? Porque a gente, nesse processo da busca
desenfreada por lucro, a gente deixa de lado várias questões, como essa questão ambiental, essa questão social e essa questão de responsabilidade de governança mesmo. E a ideia é a gente entrar nesse assunto aplicado no mundo da logística. Então, para a gente começar e já dar esse start inicial, como que a gente pode aplicar ESG, Grilo, na logística? Acho que definiu bem, né, essas 3 letrinhas, meio ambiente, né, sustentabilidade, o impacto social e a governança. E aí, quando a gente olha, né, até para reforçar todo esse embasamento que você já traz, o que eu acho que a gente pode destacar do porquê realmente a gente tem que estar olhando para essas 3 letrinhas, é porque é um movimento que começou ali na pandemia e muitas empresas assumiram compromissos públicos 2030, 2040, 2050, de chegar em resultados atrelados ao ESG. Então, só reforçando realmente a importância, né, desse tema estar sendo trabalhado aqui. Bom, agora falando sobre a aplicação aí na logística, né? Eu vou trazer muita visão aqui da logística reversa, né? A gente tem aí o ambiental, principalmente aqui na nossa atuação, diretamente na reciclagem de um resíduo. Então, aquele material que iria parar num aterro, num lixão, a gente conseguir de fato dar um caminho sustentável para ele. O social, no nosso caso, vai muito para as cooperativas de catadores. Então, a gente trabalha hoje, né, com uma rede de mais de 100 cooperativas, são mais de 5.000 famílias, né, que engajam nesses projetos e é quem realmente está reciclando no Brasil. Hoje tem até um dado, né, cerca de 90% de todo resíduo que é reciclado passou pela mão de um catador. Então, é um elo fundamental para estar acontecendo, e aí a gente consegue diretamente linkar com o social, e a governança vai na transparência de todo o processo. Então, saber que é uma cooperativa homologada, que não tem mão de obra escrava, infantil, ter compliance em todo o processo, ter as documentações de transporte. Então, aqui no nosso caso, manifesto de transporte de resíduos, notas fiscais de movimentações financeiras, né? Todas as documentações dos entrepostos logísticos também utilizados aqui na nossa cadeia. E eu vejo que se aplica muito, né? Quando a gente fala da logística no geral, principalmente a redução de emissão de CO2 nas rotas, né? Então, aqui a gente já começa a falar diretamente do ambiental, o social, como que as pessoas que estão vivendo, né, nessa logística estão sendo tratadas. É uma situação de insalubridade? Não. Como que a gente consegue realmente impactar, né, e ter uma transparência do impacto quando a gente fala aqui de logística, principalmente transporte, né, falando aí da movimentação aí de pessoas, enfim, a logística é tão ampla, está em tudo, né? E aí trazendo aqui o finalzinho, a governança, ter a transparência, ter ali a certeza que aquele veículo está apto para fazer aquele tipo de atividade, né? Ter toda a documentação, ter todo o respaldo que soma, né, para todo o compliance desse projeto. Então, prática de não corrupção e por aí vai, né? Então, tentei aqui rapidamente fazer, né, um destaque tanto para esse segmento mais aqui que a gente atua, como também aqui de uma maneira um pouco mais geral. Massa demais. E a TO, ela tem um modelo de negócio que já é praticamente ESG, né? Assim, eu posso estar errado aqui, mas na minha visão de fora, assim, eu acho muito bacana, porque eu acompanho você já tem muitos anos, a nossa história é de longa data, né? E essa questão da logística reversa de resíduos, de um item que normalmente é um peso para as empresas, mas que ao mesmo tempo a gente com uma visão mais ambiental de médio e longo prazo do futuro do nosso planeta, a gente começa a enxergar isso como algo que precisa ser resolvido e bem resolvido. Então, é muito legal como você consegue associar essa questão econômica com realmente impactar. Não é uma falácia, né? Não é igual o pessoal gosta de falar que ESG é modinha, que é só uma coisa ali passageira para ganhar dinheiro. E vocês são exemplo disso, né? Exato, Gui. Hoje tem até um termo que está em alta, que é o greenwashing, e agora já tem até várias derivações desse nome, que é quando você tem aquele projeto, aquele posicionamento, que você vê que é só comunicação, que no fato não existe nada daquilo, né? Até a lavagem verde. Eu fui lá, pintei minha indústria ali que tem emitido tanto de CO2 ali diariamente, e falei, agora que eu pintei de verde, é ESG, é sustentável, né? Então, é realmente um tema muito delicado.
tem que tomar muita atenção, né, quando se faz uma prática. E aí, no nosso caso aqui, hoje os nossos clientes são as maiores empresas do segmento, né, tanto de alimentos, construção civil, agora a gente está no agronegócio, cosméticos. Consequentemente, são as empresas mais cobradas e as empresas que assumiram os maiores compromissos. Então, o que a gente tenta fazer aqui no nosso trabalho é exatamente isso, pegar tanto compromissos da Nestlé, da Danone, da Cargill, da BASF, Suvinil, enfim, e diversas outras grandes empresas e aplicar, né, práticas de resultado ESG de verdade, sem greenwashing. Então, por exemplo, olha, um grande problema que a gente tem no Brasil, as cooperativas de catadores, né, que é onde o nosso resíduo acaba parando, que é reciclado, elas têm um papel fundamental de separar um a um. E quando o material ele não tem uma valorização, né, igual o caso aqui da latinha, ele acaba indo parar em aterros e muito em lixões. Ainda temos lixões em muitos municípios do nosso país. Então, a gente consegue, né, trazer o apoio dessas grandes para mudar esse cenário. Consequentemente, esse resíduo ele vai ser transformado, então aí entra muito esse impacto ambiental, e o social vai na geração de renda do material que nem era renda, que muitas vezes era desperdício, que a cooperativa pagava uma taxa de aterro para ele ser enterrado. E agora não, ela gera renda. Só nesse último período, né, a gente já remunerou em mais de R$ 500 mil as cooperativas. Nossa. Esse dinheiro vai para todas essas famílias impactadas pelo nosso projeto, né? Nossa, não, isso é sensacional. Inclusive, né, essa agenda de ESG, ela vem de um plano muito grande, que é um plano mundial, né, que reverbera para os países, que reverberam para as empresas, né? Então, é uma responsabilidade compartilhada ali com vários players e que acaba chegando nas pessoas, né? Eu trouxe uma frase aqui hoje que é da gerente ESG, a Daniele Andrade, da Rumo Logística. Para quem não conhece, a Rumo Logística hoje é uma das maiores empresas de logística do país, né? E ela falou uma coisa que foi muito legal, que é o seguinte, abre aspas, o setor não produz. Então, o foco da logística é fazer a distribuição e o transporte de uma forma eficiente, de modo que se emita menos carbono e se tenha responsabilidade sobre a cadeia no que se refere a direitos humanos, por exemplo. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui agora nessa questão ambiental, né? Você falou sobre a redução da emissão de gases, né? Então, esse modelo de uso de frota em rede também, que é o que a gente chama ali na frota terceirizada, onde você diminui a quantidade de quilômetros rodados vazios, tem um impacto muito positivo para a ESG. Então, ao invés de eu colocar um veículo ali na rua, mais um veículo na rua que vai emitir mais poluentes, eu vou reaproveitar um veículo que já está naquela rota ali. Então, o impacto disso é muito grande, né? E vocês hoje atuam com essa pegada? Legal, Gui. Ótima colocação, também bom ponto aqui compartilhado. E eu vou trazer algumas das boas práticas que a gente atua nessa questão, olhando muito para essa eficiência. E no final, a eficiência vai deixar de emitir CO2, deixar de ter tantos gastos. E por que isso é tão importante? Hoje, a logística, ela é a variável que mais inviabiliza cadeias de reciclagem. A logística, por exemplo, que não permite que a reciclagem no Brasil seja distribuída de maneira igual. O nosso país, a gente tem vários países aqui dentro do Brasil, então não dá para eu reciclar um vidro aqui, por exemplo, e tentar reciclar no norte. O custo é extremamente diferente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma desigualdade de distribuição da cadeia de reciclagem. Ela está muito presente no Polo Sul-Sudeste. E as outras regiões ficam desamparadas, e a logística é o grande conector de toda essa infraestrutura que foi desenvolvida. No nosso caso, a gente tem um desafio grande que é tipos de resíduos. Então, a gente trabalha desde um resíduo que ele é considerado perigoso, então é um resíduo classe 1, é uma operação logística bem específica. Temos os resíduos classe 2, que aí é um pouco mais tranquilo. Temos o óleo de cozinha usado, que é um veículo com uma estrutura específica. E aí, o que eu vou trazer aqui? Um trabalho que a gente fez bem interessante nessa frente de resíduos classe 2, que são os recicláveis em geral. A gente começou o projeto
por exemplo, reciclando as embalagens de salgadinho, de chocolate, ração de cachorro, de gato, enfim, essas embalagens flexíveis de alimentos. A gente foi lá, teve toda uma estruturação, desde como obter esse material na cooperativa, processo de pesagem. A gente teve que entender que ter um entreposto logístico facilitava a aplicação da micrologística, principalmente em grandes centros urbanos, como é o caso aí de São Paulo. E assim a gente foi lá e desenvolveu uma cadeia. Uma cadeia que ficou cara, porque era um só resíduo e a gente tinha todo esse trabalho e era um resíduo super desvalorizado. Então, se não fosse o subsídio dessas grandes empresas, nada disso tinha acontecido. Beleza, conseguimos aqui, mas é aquele negócio, na hora de pagar a conta, o negócio fica pesado. Então, como tornar a conta mais acessível, né? E aí foi que a gente começou a plugar com outros resíduos. Então, hoje, além de eu chegar na cooperativa ali, né, os nossos parceiros chegarem e coletarem, né, somente essas embalagens flexíveis, eles também pegam cápsulas de bebidas, também pega os potinhos, né, os copinhos de poliestireno, agora também o PET colorido. Então a gente começou a pegar vários resíduos desvalorizados e assim a gente começa a dividir esse custo logístico entre as cadeias. E, posteriormente, a gente promove a responsabilidade compartilhada. Então, cada fabricante de cada tipo de embalagem paga um pouquinho dessa conta. No final, a gente tem muito mais eficiência, redução de emissão e viabilidade aí para coletar diversos outros materiais. Um outro caso interessante de compartilhar com vocês foi um parceiro nosso, que é especialista ali em coleta de resíduos de entulho, ali da construção civil, e ele conseguiu, né, ele já tinha uma frota ali de mais de 200, 300 veículos rodando diariamente, só pegando esse tipo de material, e a gente plugou alguns projetos nesse grande parceiro que já tem toda essa estrutura desenvolvida. Então, como ele já tinha tanto o centro de consolidação como toda essa frota já mobilizada, a gente passou a plugar coletas, né, em cooperativas, em pontos de entrega, nesses veículos que já estavam rodando. Claro que tinha um de caçamba específica, que é uma operação mais particular, e tinha uns caminhões ali baú de um outro formato que permitia a gente trabalhar dessa maneira. Foi bom para o parceiro, que ganhou ali, né, mais projetos, né, mais trabalho ali para ele poder remunerar e pagar toda a sua estrutura de custo. E para a gente, excelente, que a gente passa a ter uma eficiência muito maior e também um impacto significativo na redução de emissão de CO2. Por último, uma prática aqui bem utilizada é o frete de retorno. Então, hoje, né, a gente tem aí essa linha de logística direta, todos os nossos parceiros, né, eles têm ali uma mega operação, então o chocolate para chegar na nossa casa, ele tem um caminho gigantesco, assim como um salgadinho, uma ração de cachorro, o agro, né, então para a soja ser transportada, para o café chegar até a nossa casa, tem toda uma frota ali que está ocorrendo. Mas ao mesmo tempo, né, que chega e tem a entrega, para o caminhão não voltar vazio e para alguns resíduos em particular que é possível, né, por questão de contaminação, contato de alimento, enfim, essas variáveis que a gente tem que olhar, a gente consegue aplicar o frete de retorno. Então aí a gente resolve ali um dos maiores problemas, né, que era a questão logística, a gente já pluga ali numa outra estrutura de custo, trazendo mais viabilidade para os projetos. E é muito bacana e algo que você me falou e chamou bastante a atenção, porque acontece frequentemente, né? Aqui a gente vai fazer muito o exercício de tentar passar praticamente como você consegue implementar o ESG. E você falou sobre a embalagem. Isso acontece com 100% das pessoas que compram alguma coisa na internet. Eu tenho certeza, isso que eu vou falar agora. Você compra uma caneca, essa aqui, ó, que ela é pequenininha, aqui, ó, que só quem atua na Multi tem, mas vamos supor que você comprou. E aí, ao invés de chegar uma caixa assim, vai chegar uma caixa do tamanho dessa mesa aqui para uma caneca assim. Então, esse resíduo aí, ele além de ser um desperdício, porque, primeiro, você não precisa de uma caixa desse tamanho para o item assim. Segundo, é um custo, porque se você tem uma caixa maior, o seu custo de fazer essa caixa vai ser maior, porque você está usando mais material. Então, quando você pega no mercado, tá, beleza, eu tenho que aplicar ESG na minha cadeia logística, que é muito complexa, né? A gente viu uma empresa
americana chamada GXO. Eu não sei se você conhece, Grilo, que essa empresa, ela é uma das maiores empresas que tem nos Estados Unidos de logística, né? Então, ela atua muito com e-commerce, esse tipo de mercado. E ao invés de usar pessoas ali para colocar esses itens dentro da embalagem, né, que você tem ali um tipo de operação que é completamente estressante e assim, que você tem cargas de trabalho muito grandes porque a logística não pode parar, eles criaram um robô, que esse robô, ele mapeia o tamanho do item, ele faz uma caixa de papelão específica para os itens. Olha a eficiência desse robô, 700 pacotes por hora que ele consegue fazer. E isso diminuiu em 15% o desperdício de papelão. Então, quando a gente fala ESG, a gente está falando disso. A gente está falando da IATO, a gente está falando desse tipo de iniciativa aqui que realmente tem um impacto no nosso planeta, né? Um outro exemplo também que é muito legal e que poucas pessoas pensam é o simples fato de você mudar a iluminação. Se você colocar LED, né, você vai gerar um impacto econômico na sua conta de energia e você também tem um impacto lá na usina hidrelétrica, que representa 73,6% da energia. Então, gerada pelo nosso país hoje. Que a gente sabe que construção de novas hidrelétricas impactam muito o meio ambiente, né? Então, esses são outros exemplos também de como que você pode aplicar essa parte ambiental na prática. Perfeito, e até, né, ótimos exemplos. Tem esse caso da embalagem. É interessante que a gente pode aprofundar muitas práticas para tornar ainda mais sustentável, né? Aqui é um exemplo muito bom, redução, né, de material, evitar o desperdício. Outras questões que a gente tem que se atentar. A embalagem que eu estou colocando ali no produto, ela é sustentável? É uma embalagem fácil de reciclar ou não? É um material difícil? Porque se for difícil, provavelmente você está gerando lixo. Se for um material ali que tem reciclável, você está gerando um resíduo após abrir e consumir aquele produto. E aí, a gente consegue ter diferentes outras maneiras, né, de colocar essa prática. Tem um exemplo legal de uma grande marca de chocolates aqui no Brasil, que fez uma caixa de bombom e sempre vinha com plástico em volta dessa caixa. E ela entendeu que daria ali um reforço que não necessitaria tanto dessas embalagens terciárias. Só com essa redução, são toneladas e toneladas de plástico que deixaram de ser inseridas no mercado. Então, são práticas como essa, né? Desde essa frente de automatização, de utilizar um recurso que às vezes é um investimento mais caro, mas que no médio prazo a conta já se paga, seja por impacto ambiental, como também impacto econômico, né? E, enfim, são exemplos bem práticos, né? Acho muito bacana conseguir compartilhar esses conhecimentos aqui. E agora indo lá já pro lado social, né? Que é o cuidado com as pessoas, né? Muita gente que deve estar escutando esse episódio aqui, com certeza já deve ter passado em algum ambiente que não era um ambiente onde ela se sentia valorizada, onde ela se sentia feliz, onde ela não era extremamente pressionada o tempo todo para poder entregar resultado a qualquer custo e onde a empresa não se importava com as pessoas que passavam ali, né? Então, esse lado social, ele vem com esse viés. O viés da melhoria das condições mesmo, né? De você conseguir, às vezes, movimentar economicamente a sociedade que está ali em volta daquela empresa. Então, você tem um ganha-ganha. Você consegue pessoas para poder fazer o negócio acontecer e ainda você consegue gerar um impacto econômico ali e até tirando famílias da miséria mesmo, né? Então, essa questão ela é muito, muito poderosa e a gente ainda tem o outro lado da diversidade, de diminuir esses trabalhos manuais que levam a acidentes, quando a gente está falando aí de centros de distribuição, né?
Então, são pontos muito importantes e com esse lado social, você falou algo que me chamou bastante a atenção, que é movimentar essa sociedade de catadores, né? Você trouxe até esse número que é muito bacana, de quanto que vocês geraram, e eu queria saber, assim, além disso, como que vocês movimentam essa comunidade? Excelente, excelente. E, bom, o impacto econômico, né, é uma variável, claro, é uma das mais importantes, afinal todo mundo tem boleto, mas ele não é o único, né? A gente tem que olhar para o todo. Por exemplo, tem muita cooperativa hoje no Brasil que não tem apoio nenhum. São pessoas ali na mão, descalça, fazendo o negócio acontecer. E, poxa, cara, lidar com resina é uma coisa tão delicada. Vem caco de vidro, às vezes vem seringa, é tanta coisa ruim que vem no meio, animal morto, enfim. A gente tem muito problema ainda na consciência, né? Hoje tem um dado que somente 30% da população realmente engaja na coleta seletiva. Então tem 70% ainda que tá nem aí no descarte de resíduo. E isso vai refletir em vários impactos ao longo da cadeia. Então, trazendo aqui para o lado mais prático, né? Como trabalhar numa condição com menos insalubridade. EPIs, item básico. Se não tem EPI, não tem nem como uma cooperativa vir para o projeto. E se não tem, também a gente não vai deixar desamparado. Então, a gente fez uma grande ação ano passado de doação de EPIs. Foram mais de 5 mil itens que a gente distribuiu para os cooperados, né, que trabalham aqui no projeto. A gente fez já algumas ações também, que é bem interessante, que a gente trabalha com as maiores marcas de alimento. Então, coloca muito embalagem no mercado, que depois a gente está reciclando, e também coloca muito alimento, mas só chega a embalagem para o catador. Então, a gente faz algumas ações também dos alimentos dessas empresas irem ali, estarem para o catador também, ele ter acesso a todos esses produtos. Então, uma prática muito legal que a gente está fazendo são os cafés da manhã na cooperativa, que a gente aproveita, né, o nosso período ali de capacitação, treinamento, né, que a gente faz muito com os catadores, e faz um café da manhã e também com cápsulas de cafés. É muito legal que muitas cooperativas, né, que trabalham nos nossos projetos, eles nunca tomaram um café de cápsula, nunca imaginaram. Então, assim, cara, como que eu vou pegar um resíduo que eu nem sei para que ele serve, qual que é a utilidade dessa caixinha, e aí ter o contato, gosta, e também leva algumas máquinas para as cooperativas, leva algumas cápsulas também, enfim, essa maneira de realmente trabalhar o social realmente interessado, sabe? Ir a campo para realmente conectar com aquelas pessoas, entender qual que é a real demanda. Eu não vou chegar aqui, com um monte de bota, sendo que a cooperativa precisa de luva. Cara, são detalhes assim tão simples que muitas vezes, né, o que a gente tem aprendido é muito mais escutar do que já chegar executando. Se você não escuta, não entende realmente o que aquela pessoa que está passando naquele momento precisa de apoio, você vai achar que está ajudando e às vezes está até atrapalhando. Então, essas práticas, né, capacitação, treinamento, infraestrutura para trabalho, ter uma prensa ali, ter uma esteira de qualidade, são questões que impactam e muito na condição de trabalho daquela pessoa, que no final está todo mundo aqui, todos nós somos trabalhadores, cada um exercendo o seu trabalho e cada um tem a sua relevância para a sociedade. Eu diria que hoje um dos que são mais relevantes são os catadores, porque se não fosse eles, a gente ia viver no mundo de lixo, né? Então, trazendo bem esse lado aqui desse impacto social que a gente trabalha na IATO. Enquanto você falava, eu lembrei de uma história que, como a gente atua com logística no Brasil inteiro, eu viajo algumas vezes para regiões completamente inóspitas, né? Assim, regiões onde você tem uma cidadezinha ali pequenininha e você tem uma indústria ou uma mineração perto ali. E recentemente eu fui para um local chamado Paragominas, que fica no interior do Pará. E lá, assim, é muito afastado de tudo, completamente, assim, de tudo. E gira muito em torno do agro, né? Então, lá você tem muita plantação de soja e gira também em torno da mineração. Lá tem uma mineradora.
E aí a gente vê como que essa mineradora consegue impactar muito positivamente, assim, a vida das pessoas que vivem lá, sabe? Muitas pessoas que realmente operam na mina ali, elas não teriam condição nem de sair de lá se não tivesse realmente essa preocupação e esse cuidado. E a gente consegue ver ali na prática, né, iniciativas que a empresa faz realmente para poder melhorar a vida dessas pessoas, sabe? Porque no final das contas são pessoas, né? E que têm sonhos, que têm os seus objetivos ali por trás de tudo que está acontecendo. Você falou de EPI, né? A gente tem algumas rotas que são muito frequentes e nessas rotas EPI é uma das coisas que a gente mais leva, porque é um item muito básico, né? E quando a gente olha regras de segurança, de carregamento, de almoxarifado, de centros de distribuição... Gente, se tem uma placa falando que não é para você fazer uma coisa, é porque algo aconteceu de muito errado para aquela placa existir. Então, usa o EPI. O EPI é muito importante, sabe? Então, é aí onde entra a segurança do trabalho também e várias outras questões. Já indo para o G, que não é de Guilherme, é de governança, a gente vai falar um pouquinho de gestão inteligente e transparência, que aí entra um pouco dessa questão também de automação, de ética, de compliance, de controle, de procedimento e de proteção de dados em geral. Inclusive, o último episódio foi sobre inovação. Se você não viu, dá uma olhada. Mas como vocês, em termos de governança, Grilo, atuam para poder fazer essas operações da forma mais responsável possível? Para começar, todo parceiro nosso tem que ser homologado, tem que ser auditado. A gente tem hoje, né, muitos fornecedores aqui na nossa base para conseguir estar hoje aí em mais de 4.000 municípios no Brasil. E para ter essa operação, a base é a homologação, visita ali de campo, presencial, enfim. Acho que é a base para tudo começar. Legal, começamos a operacionalizar essa rota, essa logística, enfim. Aí entra a questão dos documentos. Então, a gente trabalha com todos os documentos. E o que não é tão difícil, porque se está homologado, a gente já tem ali todos os inputs necessários para conseguir, de fato, né, fazer ali o preenchimento mais automatizado possível. Temos sistemas aqui, né, que a gente ficou muito tempo fazendo sistemas aí de software para coleta de resíduos. Hoje a gente usa tudo internamente. Então é ótimo, né, que já tem ali todo o esqueleto de como essa operação deve seguir. E o que a gente faz é plugar em toda essa nossa tecnologia que já está aqui na base. E no final, transparência. De que adianta eu ter isso tudo feito com central de suporte, registro de atendimento, registro de ocorrência, tudo ali registradinho, com foto, mas enfim, se o meu cliente não tem acesso? Aí entra a questão do BI. Então, a gente trabalha muito aqui com a rastreabilidade e com dashboards que o nosso cliente consegue acessar em tempo real. Quais são as coletas, quais são as movimentações, cada documentação atrelada. A gente trabalha aqui no nosso mercado com um órgão que chama Central de Custódia, que faz uma validação das notas fiscais para ver se não tem duplicidade, triplicidade, enfim, questões que podem estar ocorrendo, né? E são ferramentas que a gente traz para respaldar. Nesse Dash, né, que traz ali todas as informações, ele não tem somente as documentações e resultados operacionais. Também a gente mensura qual o impacto ambiental que a gente está fazendo. Então, em termos de redução de CO2, economia de água, de energia, redução de utilização de combustíveis fósseis, assim como todo o impacto social da cadeia. Então, quantos consumidores descartaram ali no ponto de entrega? Quantos cooperados estão trabalhando? Qual que é a diversidade de gênero? Tem inclusão de refugiados? Se sim, quantos são? Da onde são? Então, todo esse nível de informação e transparência é fundamental para que a gente tenha, né, todo um respaldo, né, da nossa operação e, consequentemente, hoje fazer até algumas conexões diretas, né, com órgãos, né, governamentais, ambientais, que requerem todas essas informações que a gente está obtendo ali na operação. Então, são algumas formas, algumas práticas, né, para conseguir ali, de fato, ter governança em toda essa operação.
Você falou de diversidade, já foi comprovado, eu não tenho os números na mão aqui agora, mas já foi comprovado que uma equipe que tem uma diversidade maior consegue ter resultados melhores porque pensam de formas diferentes, né? E isso também entra muito nessa questão social e tem impacto na governança também, né? E aí, já indo para a segunda pergunta, acho que a gente já conseguiu assim, falar e dar exemplos práticos do que é ESG, da importância desse assunto. A gente vai conversar um pouquinho agora dos desafios, né? Porque, beleza, maravilha, a gente pintou o cenário, pintamos a casa, só que a gente pintou só uma parede, né? Porque as outras precisam ser construídas. E as pessoas têm muita dificuldade, muitos desafios de implementar o ESG. E eu queria te perguntar assim, o que você enxerga? Quais são esses maiores desafios que essas empresas e essas pessoas têm de implementar o ESG? Eu diria que é implementar ESG de verdade. Porque, assim, a gente pode te falar que, fiz uma ação aqui, é ESG esse negócio, voltando à questão do greenwashing. Então, acho que o maior desafio é fazer uma ação que realmente é ESG. Que não pode ser assim, eu acho que é ESG, comuniquei, aí você vai ver greenwashing, seu consumidor viu, sua marca ficou ali com, enfim, teve problemas, né, gestão de crise. Então, eu iria muito para essa frente. Primeiro, saber exatamente o que é na prática real, para não fazer uma coisa e dizer que é, e na verdade não é nada disso. Feito isso, eu iria talvez para um pilar de cada vez. A gente pode querer que, vou atacar o SG todo de uma vez aqui. E é complexo, sabe? Muitas vezes é um novo processo, principalmente para quem já está no mercado, está estruturando, adaptando o seu negócio a essas práticas. É difícil, é complexo. A gente, durante muito tempo, não existia essas 3 letrinhas. E agora a gente é obrigado do dia para a noite a ser essas 3 letrinhas. Então, é um processo, tem que ser enraizado e enraizado de verdade. Porque não adianta você ser ESG para o mercado, internamente você não ser ESG. Então, a própria questão que você estava falando, né, da diversidade, vejo que a pluralidade é a coisa mais rica que a gente tem para uma equipe ter diferentes opiniões, ter diferentes visões e, assim, ter ali um conjunto de quebra-cabeça muito maior do que várias pecinhas iguais ali pensando tudo a mesma coisa. Então, eu iria muito nessa frente, né, de você conseguir enraizar a cultura ESG. Então, desde a forma, né, como a liderança trata, né, com os colaboradores, como os acionistas tratam o negócio, não ter práticas de corrupção, ter realmente compliance dentro da empresa, ter realmente preocupações ambientais e sociais dentro de casa, para aí sim começar a trabalhar de fato essa questão da porta para fora. Então, eu acho que esse seria o principal desafio. Beleza, eu não tenho que só comunicar SG, falar que eu estou fazendo uma ação SG, eu tenho que ser SG, porque aí naturalmente as coisas vão acontecendo. Acho que fica um caminho um pouco mais simplificado. Eu acho que a principal dificuldade é mentalidade, né? Mudar mentalidade e você bater nessa tecla várias vezes até que isso realmente se torne palpável. Eu trouxe uma informação aqui de uma pesquisa que foi realizada pelo Ilus. É uma empresa que faz consultoria de logística, que nos mostrou uma informação que é muito interessante e está 100% de acordo com o que você falou. Essa pesquisa foi realizada em 2022 com operadores logísticos atuantes no Brasil, tá? Então, é uma pesquisa aqui brasileira e mostrou que 81% de todas as empresas que participaram tem uma área de sustentabilidade. Aí você pensa assim, se 81% tem uma área de sustentabilidade, então a coisa está melhor do que eu imaginava. Calma. Porque 51% ou não tem uma área, ou a área só existe para inglês ver. Ou seja, dos 81,
já cai bastante, porque a área pode até existir, mas existe para alguém ver lá, para poder fazer uma campanha de marketing em cima, né? E esse é um exercício muito complicado, né? E eu vou assumir que na Multi a gente até criou um projeto chamado Multiverde, que o objetivo é a gente fazer compensação de emissão de gás carbônico. Só que quando a gente foi estudar a fundo, assim, a gente foi compreender sobre o assunto mesmo, a gente viu que era muito mais complexo do que a gente estava pensando ali. Então, a gente freou esse projeto porque, a gente não está pronto para isso agora. Né? Eu não vou fazer isso só para eu poder fazer ali uma matéria no jornal, para eu ir para a revista, para eu ganhar um prêmio ali. Mas, na prática, isso não está tendo impacto nenhum, sabe? E é isso que a gente mais vê, que é o greenwashing, né? Que você já explicou. E eu acho que a principal dificuldade é, se você tem um gestor, uma pessoa que quer implementar o ESG, mas não tem essa visão de realmente, né, se preocupar com esses assuntos, a sua principal dificuldade vai ser mudar essa mentalidade dessa pessoa, porque senão você não vai conseguir fazer nada, né? E não é algo da noite para o dia. O mercado brasileiro, ele quer as coisas para amanhã. ESG é médio prazo, né? Legal, Gui, reflete muito isso. Eu acho que no final são tudo pessoas, né? A base de qualquer empresa são as pessoas que estão lá. E esse ponto, né, se não está enraizado para aquela pessoa, se ela acha que isso é abraçar árvore, vou mexer com isso não, tal, é gasto dinheiro onde precisa mesmo, vamos gastar no que vai trazer cliente, produto. Cara, não é assim, né? Então, é algo novo, é difícil. Assim como a gente tem vários problemas estruturais na nossa sociedade, essa visão sustentável também é um grande problema estrutural que a gente tem que mudar de alguma forma. E até nesse exemplo, né, que você traz aí do segmento de logística, né, com essas informações, eu vejo que esse é um problema e que vai para o mercado como um todo. A gente conversa com diferentes tipos de empresas, grandes, pequenas, médias, e praticamente pouquíssimas dá para contar no dedo quem de fato tem uma área ambiental, tem uma área ali dedicada para isso, tem uma diretoria olhando para isso, né? Muitas vezes fica dentro de uma área ali, às vezes, de comunicação, inovação, é uma sub-área, uma coisa alocada, uma coisa mais simbólica, e aí as coisas, né? Às vezes aquela empresa está praticando um tanto de greenwashing e nem faz ideia. Porque não está olhando realmente, né? Então, esse passo que vocês deram de ver o projeto, legal, vamos fazer isso acontecer tal, aprofundar, putz, calma aí, vamos dar um passo atrás, vamos entender. É o que muitas empresas não fazem, né? Ter essa autocrítica também, não achar que é uma coisa simples. Porque realmente, se fosse simples, se fosse fácil, você acha que a gente ia estar vivendo tantos problemas ambientais? Hoje o Brasil recicla 4% do lixo, de todo o lixo produzido. Você acha que fosse simples, a gente ainda estava nessa faixa, né? E a gente está estagnado nisso, há muito tempo. Então, realmente, tem que ser incorporado ali culturalmente. São pessoas para impactar outras pessoas, né? Se você tem dificuldade de mudar a mentalidade do seu gestor ou da sua empresa, manda esse episódiozinho aqui para ele, porque aqui a gente explica, o que é ESG, aplicações práticas, e a gente ainda vai voltar nisso, a gente vai conversar muito sobre como você pode aplicar e é um desafio, mas é algo novo e que precisa também de um certo nível de maturidade. Novo no sentido de a gente está prestando atenção nisso agora. Porque, na verdade, isso já era um assunto que a gente já deveria ter conversado desde lá das primeiras revoluções industriais lá atrás. E aí, o papo tá sério, então chegou a hora da gente dar uma relaxada. A gente vai jogar um jogo que você gosta? Opa, eu gosto demais. É um jogo rápido, é muito simples, chama filé ou bucha. Basicamente, eu vou falar algumas afirmações. Se você concordar, você fala filé. Se você discordar, você fala bucha. Beleza? Boa, beleza. Fechou, então. Então, vamos lá, hein? Se você sentir necessidade de depois explicar, você pode explicar num segundo momento. Fechou? Ok. Então, vamos lá. Primeiro. Uma empresa consegue ter uma boa performance para os investidores e ainda perseguir os objetivos de ESG ao mesmo tempo.
Filé, filézão. Boa. Segundo, ESG só tem foco em questões ambientais. Bucha, essa bucha é brava. E por último, mas não menos importante, ESG é só uma modinha passageira. Buchíssimo. Bucha, com certeza. Não tem como, cara. Assim, SG é uma questão que veio para ficar, né? Além de ser compromissos globais, muitos clientes, é que no final tem a grande marca por trás, mas é a pessoa que está ali na liderança. E eles veem nisso, né, na prática SG, até assim, cara, vou deixar que seja um pouquinho, mas um mundo um pouquinho melhor para o meu filho, para minha filha, para a próxima geração que está vindo, né? Porque nesse ritmo a gente não para, não para. E aí não tem empresa que consiga se sustentar se um dia a gente só viver catástrofe, um dia a gente viver num monte de lixo, né? Então é uma questão assim, é uma bomba relógio. Até que hora a gente vai pagar para ver, né? Porque é desastre atrás de desastre, né? Hoje tem ilhas plásticas no oceano maiores do que países. Tem uma ilha ali próxima à Califórnia, gigantesco. Você vê a imagem, é maior já, essa ilha é maior do que o território da França. Para Nossa. você ter uma ideia do tamanho do estrago que está sendo feito. Hoje tem nanoplástico encontrado, né? A gente vê ali nas areias, nas águas, e já foi encontrado nanoplástico no leite materno. Então, assim, cara, é um problema tão grande. Eu consigo trazer dados que eu trabalho com resíduo aqui, eu vou trazer mais da minha área, mas se você for olhar para outras questões problemáticas, é muito grande, é muito grande. E a importância de olhar para as três letrinhas, né? Ah, legal, tô aqui, eu faço uma compensação bacana, tal, uma coisa que gera impacto, aí chega dentro da empresa só corrupção, só assim, zero compliance, então assim, tem que olhar para as três letrinhas. O E, né? Sempre o mais evidente, né? Sempre foi a pauta ambiental, 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 mas o ambiental sem governança e sem social não existe, não se sustenta. Por isso que a gente tem que olhar para o todo, né? Eu trouxe um momento curiosidade, que também é um lançamento do episódio de hoje aqui, que a gente vai lançar, antes da gente entrar no momento lição, que a gente vai conversar mais sobre perguntas que as pessoas podem fazer para conseguir até mapear ali o que fazer para começar a implementar ESG, né? Mas a gente trouxe um gráfico, né, que você vai estar vendo aí agora. Para quem não está vendo, só está ouvindo, inclusive você, Grilo, eu vou falar aqui o foco das iniciativas de ESG implementadas, tá? Daquele mesmo estudo, daquela mesma pesquisa que eu falei um pouquinho atrás, do ILUS. 76% das iniciativas implementadas foi para aumento da segurança do trabalho e maior diversidade na contratação. Então, você está saindo aí na frente com a questão social. 72% das iniciativas implementadas foi focada em anticorrupção para sua empresa, /fornecedores, e redução, /reuso e reciclagem. Então, aí a gente já conseguiu abarcar o E e o G. Mas vamos lá. 67% é de contratação de membros de comunidade no entorno, 66% redução da emissão de poluentes, 55% para o bem-estar social, 52% redução de gasto energético, 45% maior uso de energia renovável e 37% para compensação de emissão de gás carbono, que muita gente confunde com redução. São coisas diferentes, né? E é interessante a gente ver que as empresas investem muito mais no tangível, que é o de curto prazo, do que realmente em algo ali de médio prazo que vai gerar uma grande transformação. Perfeito, e até nessa linha, Gui, o último destaque que você deu, né, para compensação é um assunto muito delicado, né? Que você compensa, tá? Mas você deixou de emitir? Não deixou de emitir. Então você tem que olhar para o macro, né? E se você olhar, como que eu vou deixar de emitir? Putz, aí vai ter que mudar isso, vai ter que fazer tanto processo, deixa quieto, vai ter um CAPEX muito alto, não vou mexer com isso, não, né? Então são poucas as empresas que realmente
querem engajar nesse compromisso de reduzir, né? Então, assim, fico feliz de ver já várias ações ocorrendo, mas não sei se são as ações suficientes para realmente a gente melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar aqui o nosso bem-estar e ter um SG real, né? Eu acho que cada passo conta, né? Tem muita empresa que não deu nenhum passo ainda, mas a gente precisa fazer passos, às vezes, um pouquinho mais acelerados e um pouquinho mais impactantes, né? Exatamente. E justamente para ajudar as pessoas a darem esse passo, né? Para a gente provocar também, né? A gente falou o que é ESG, qual que é a importância para o planeta, como pode ser aplicado na logística, os desafios por trás disso. E agora a gente vai dar dicas. Nós vamos falar sobre algumas perguntas ali que você que está aí pode se fazer para poder justamente aplicar o ESG, começar a levar esse pensamento para a sua empresa. E por isso, Grilo, a gente trouxe aqui algumas perguntas. A gente sentou com a equipe, pesquisou, compreendeu e eu gostaria de sempre entregar algo de valor para o nosso ouvinte aqui, para ele sair daqui já implementando, já sabendo qual que é o próximo passo ali para ele dar o start ou até avaliar se aquilo que a empresa que ele atua está fazendo sentido. Então, basicamente, domine o que é ESG e aprenda como levar para a sua empresa. Inclusive, tudo que a gente falar aqui agora vai estar aqui no primeiro link da descrição. Se quiser baixar esse conteúdo riquíssimo, tá lá, é só clicar. Então, vamos lá. Você está pronto para esse momento, Grilo? Bora! Nasceu pronto, né? É isso aí. Então, como aplicar ESG, né? Vamos começar pela parte ambiental e a gente preparou algumas perguntas aqui. Fique à vontade, Grilo, para poder adicionar outras perguntas também, que o grande objetivo é a pessoa pensar sobre isso. Então, pega seu caderno aí. Eu vou dar aqui 1 segundo, dá o pause aí. Pega o caderno para você escrever. Se não quiser, é só baixar o nosso guia que está aqui embaixo. A primeira pergunta é: como a empresa se compromete com a redução da emissão de poluentes? A segunda pergunta: como que a empresa busca reduzir o consumo de papel, energia e outros recursos? A terceira: como é feita a gestão dos resíduos? Há uma priorização do uso de energias renováveis? A próxima: como é realizada a logística reversa dos produtos? E se precisar de ajuda, Luiz Grilo está aqui, junto com o contato dele aqui também, no campo de descrição. E a última pergunta dessa parte, pelo menos nossa, é: a empresa conta com apoio de softwares de gestão logística para otimização e automatização de processos? Você tem alguma pergunta que você acha muito relevante, Grilo, para acrescentar nessa parte aqui? E eu colocaria assim: como você comprova tudo isso que você acabou de responder, né? Qual que é a transparência desse processo, né? Exatamente, tem que comprovar com números ainda, né? Exato, evidências reais, né? Exatamente. Então vamos para o social, lado social. Vamos lá, pergunta número 1. De quantas horas é a jornada de trabalho dos motoristas, dos operadores de logística, enfim, das pessoas da operação? Os colaboradores e os motoristas possuem boas condições de trabalho, né? O banco é ergonômico, eles usam EPIs. Terceira pergunta: a empresa conta com soluções para segurança no transporte e operação? Quais os benefícios oferecidos pela empresa aos colaboradores? Esse também é um ponto importantíssimo. Como que a empresa valoriza as pessoas que integram seu ecossistema? Há programas de treinamento e capacitação? A empresa possui mecanismos para medir a satisfação dos seus clientes? E, por último, os parceiros e fornecedores também têm suas práticas alinhadas aos valores de ESG? Porque não adianta nada você ser completamente
certinho, fazer tudo que for possível para você ter uma cadeia mais sustentável possível, com uma governança de alto nível, se você não exige que os seus parceiros também sejam assim. E aí, Grilo, o que você me conta? Bom, eu acho que uma atenção também nesses pontos, né? A questão, além de valorizar, né, e gerar benefícios para pessoas, é conseguir ter uma equipe mais plural. Então, hoje a gente tem uma desigualdade muito grande aqui no nosso país e eu vejo que a pluralidade é um jeito muito rico de você impactar socialmente. Porque você, né, passa a ter uma equipe cada vez mais diversa, que vai pensar muito fora da caixa, vai te dar muito mais visão e oportunidade do que você imagina hoje. E um outro ponto, eu iria para esse desenvolvimento individual, interno e externo. Como que eu desenvolvo internamente o colaborador? Qual que é o plano de carreira? Onde pode chegar? O que tem que fazer? Quais são as habilidades técnicas? Quais são as habilidades comportamentais que aquela pessoa precisa ter? E até olhando externamente, quais são as competências técnicas e comportamentais que o meu parceiro, que o meu motorista precisa ter para prestar um serviço de uma boa, né, qualidade? E aí, não é só dar, beleza, você precisa ter isso, vai lá e se vire, né? Como eu consigo ajudar? Como eu consigo fazer com que o colaborador cresça e se desenvolva com a empresa? E como que eu consigo fazer com que os meus parceiros se desenvolvam também para melhorar ali as suas prestações de trabalho, sua remuneração, enfim. Eu destacaria esses dois pontinhos também nessa lista. Educação corporativa é uma das principais dores do mercado e não é à toa, tá, gente? Não é à toa. As pessoas, elas querem entregar resultados. É lógico, a gente sabe que tem sempre as pessoas que são picaretas, é lógico. Para toda regra tem uma exceção. Não estou falando da exceção, estou falando da regra. Mas a grande maioria das pessoas que acorda cedo, que chega no trabalho, ela quer entregar resultado. Ela pode não saber como, né? E nós, como empresas, nós, como organizações, né? A gente tem essa obrigação de levar esse conhecimento, de levar condições para que essas pessoas possam gerar esse resultado, né? Então, isso que você falou é muito legal e a gente tem feito um processo muito bacana na Multi, né? Nós somos hoje uma empresa de 27 pessoas, né? E a gente fez um mapeamento geral, assim, de todas as áreas, o que a gente chamou de descritivo de trabalho, que tem tudo que todas as atividades que aquela pessoa precisa entregar, quais são as competências que ela precisa de ter, justamente para ajudar essa pessoa a entender aonde ela está e para onde ela precisa ir. Né? Se você não tem esse direcionamento, então você não vai conseguir levar essa pessoa de um lugar para o outro. Só dar um feedback ruim para ela e falar que o trabalho dela está ruim não ajuda em muita coisa. Né? Então, isso com one-on-one, feedback, gestão transparente também, gestão à vista, é uma coisa que você trouxe da Yatoca. Eu achei sensacional, que é a questão de BI também, né? Ajuda muito isso. E tudo isso é papel da empresa fornecer para as pessoas, né? Exatamente, exatamente, porque no final, se não tem essa estrutura, se não tem essa base, fica todo mundo desorientado, né? Aí você tem alta rotatividade, aí você tem, né, pessoas que não estão engajadas, que vai para o trabalho só pensando assim, nossa, falta 3 horas para ir embora, pelo amor de Deus, passa rápido, né? E aí até a cultura é comprometida, né? Então, são várias, é uma avalanche, né? Que vai só aumentando, vai só aumentando. E aí fica cada vez mais difícil, né? Você tem uma rotatividade tão alta que você não consegue, muitas vezes, né, ter ali um crescimento da sua estrutura, dos seus projetos, porque as pessoas não querem continuar ali naquele trabalho, né? Isso vale também para os times de parceiros que a gente está trabalhando. Se não tem realmente um engajamento e uma atenção, que no final todo mundo é pessoa, todo mundo está aqui cometendo erros e acertos. Se a gente não tem uma orientação de correção de rota, fica tudo mais difícil, né? Exatamente. E olha que a gente nem entrou no G de governança, né? A gente tem falado de várias questões que impactam a governança. A gente vai entrar nela agora.
Mas esse papel da governança na implementação do ESG, ele é muito maior do que eu vejo que as empresas realmente engajam, sabe? E aí eu trouxe algumas questões aqui da governança. Então, primeira questão: a empresa tem transparência em seus dados financeiros e contábeis? A gestão é honesta, equilibrada e busca atender aos interesses de todas as partes envolvidas? A empresa segue as normas da LGPD? Existe uma política de compliance? Existem medidas para gestão de riscos? E a empresa utiliza softwares e ferramentas que disponibilizam relatórios e indicadores? Essas foram as nossas questões aqui para te ajudar a pensar. Eu iria muito nessa frente também da estrutura de trabalho. Se tem uma condição de salubridade para se trabalhar, né? Desde você ter ali, para uma eventual crise, né? Um incêndio, você ter todo o alvará, toda a questão, todos os equipamentos que vai te respaldar numa situação como essa, assim como, né, você está regulamentado. Então, com todas as suas licenças em dias, com todas as suas documentações necessárias, de CNH e por aí vai, né? E aquela questão, às vezes, a documentação venceu, deixa para renovar depois, não, vai empurrando, depois a gente vê, depois a gente vê. E aí você está muito vulnerável, porque um momento que você precisar e você não tem aquilo ali ainda preparado, né, ou encaminhado, a consequência pode ser muito grave para o negócio, né? Então, entraria essa questão também de adequação a essas normas um pouco mais técnicas, operacionais e até mesmo internas no ambiente de trabalho, né? É porque senão você não consegue criar uma empresa que seja sustentável. Eu não estou falando sustentável só do lado ambiental, eu estou falando de crescimento, né? Você vai criar um castelo de areia maravilhoso, vai vir uma onda que vai levar essa areia lá para o fundo do mar. Então, assim, esses pontos aqui me lembraram até uma história que eu acho que é bacana de compartilhar. Uma vez, um cliente ligou para a gente, desesperado. Assim, quando o cliente liga desesperado, como a gente atua no mercado de mineração e construção, é um problema grave, né? E eu, assim, não era normal aquele cliente ligar àquela hora da noite. Na época, eu estava ali muito na linha de frente na parte de vendas. E aí ele me ligou desesperado, porque uma mercadoria dele, e aí eu não posso falar o nome do cliente e nem a rota por questões óbvias, a mercadoria dele que estava sendo transportada em um rio, que é um dos principais rios do nosso Brasil, estava sendo transportada de uma maneira inadequada. De uma maneira que aquele produto que era um óleo, eu não estou falando de uma mercadoria normal, uma peça seca, estou falando um óleo, poderia gerar um impacto muito grande ambiental caso acontecesse algum acidente. E ele me ligou assim muito preocupado com aquela ocasião, e todo mundo aqui compreende o porquê. Eu fiquei muito preocupado também, parei tudo que eu estava fazendo ali, e aí a gente sentou e começou a pensar. Porque assim, beleza. Aí entra muito, né? Por que eu vou fechar um frete ali no meio termo, às vezes, ao invés de fechar o frete mais barato? Bom, porque às vezes você pode jogar óleo no meio dos maiores rios do Brasil e isso pode gerar uma multa muito maior do que o valor do frete se você não fizer direito. Então a gente começou a pensar, sabe? A gente começou a pensar desde o início da operação, que acontece num dos maiores centros industriais do Brasil, até o transporte no porto, do porto, né, vai ali o transporte fluvial, do transporte fluvial você tem um pouquinho ali de mais um transporte rodoviário. Como que a gente podia fazer para minimizar? A gente está falando de barris que são de metal, então eles não podem encostar, porque quando eles encostam, vai gerar atrito. Atrito gera o quê? Vazamento, né? E não podem soltos, porque eu estou falando de balsa. Balsa tem um chão que é de ferro. E o rio não é uma avenida
lá dos Estados Unidos, que é tipo a retinha maravilhosa. O Rio é a 163, entendeu? É só buraco, vai assim a viagem toda. Então, assim, nisso, a gente teve a ideia de colocar em pallets, estrechar a mercadoria, e o certo é já sair da fábrica sim, mas ok, né? Então a gente fazia o processo de coleta, fazia esse processo de adequação da mercadoria, para a mercadoria ir na balsa, chegava lá, tirava, né? Até facilitava o carregamento e o descarregamento, para poder chegar lá na mineração em perfeito estado. Então, esse é um exemplo de responsabilidade que a gente tem que ter, né? Olha o impacto. Imagina se que eram 20, 50 tambores de óleo, vazam. Eu tenho dado da contaminação de óleo de cozinha. 1 litro de óleo de cozinha contamina até 25 mil litros de água, né? Então, imagino que esse óleo deve ser algo mais ou menos nessa proporção. É muita coisa, é muita coisa. E é o famoso barato que sai caro, né? E quando a gente trabalha, né, com compromissos sérios aqui no nosso lado, né, com grandes empresas, grandes marcas, com grandes compromissos, a gente não pode ter margem para erro, né? Então, um erro, por exemplo, como esse é inaceitável, né? Você tem ali não só uma multa, né, mas o impacto que você gera para toda a comunidade, para quem vive daquele rio, gigantesco, né? E a questão é essa, com certeza o seu custo operacional ficou muito maior, tenho certeza absoluta, porque você criou uma operação que nem existia, poderia muito bem, peguei aqui, agora levo aqui no transporte, vamos lá, tomara que não dê tanto atrito, que o negócio fique em pé, né? Mas não, você seguiu outro caminho, que é mais caro, mais custoso, mais complexo, porém necessário, né? E o legal é que, assim, sempre que você vai implementar algo novo, isso é mais caro, mas do mesmo jeito que aconteceu com a Yató, aconteceu com a Multi. Era mais caro, depois a gente foi conseguindo reduzir esse custo, à medida que não fique tão mais alto, né? Ele é mais alto, não tem como, você vai ter mais insumos, você vai ter mais materiais, mais pessoas, mas você vai conseguir fazer aquilo ali sem um grande impacto econômico. E se você tiver uma iniciativa lá de redução na conta de luz ali, que a gente sabe que grandes empresas têm um impacto gigantesco quando você reduz a conta ali, você já consegue pagar isso, né? Então, fica elas por elas, não gera um impacto econômico tão grande, né? Exatamente. Tem que olhar para a cadeia como um todo, né? O benefício, ele não é unicamente financeiro. E se você olhar somente para isso, você limitou muito até a geração de valor que a sua operação está tendo. Então, quando você olha para o todo, né, tem uma visão do macro e não fica somente ali, resolvi só isso aqui, é mais caro, ferrou, me acontece. Mas depende, né? Depende de como você vai mensurar todo o impacto gerado e principalmente como você vai comunicar. Como que você vai trazer um respaldo real, tanto internamente como externamente, dessa ação realizada, né? A gente foi pensar aqui em Rio, a gente tem uma fauna e flora gigantesca por trás daquilo ali, ainda mais nesse território especificamente. A gente tem uma população muito grande que vive à base de pesca, e você tem um mercado também gigantesco à base de pesca. Então, assim, mesmo se você quiser pensar só em dinheiro, olha o impacto que isso vai gerar, cara. E a vida é muito mais do que o saldo da sua conta bancária também, né? É uma coisa que precisa ser dita. Mas, enfim, né? Bom, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar por tudo de uma maneira bem holística, mas ao mesmo tempo introdutória. Lógico que o assunto ele é muito complexo, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre ESG. E eu gostaria de te agradecer, Luiz, pela presença, foi muito bacana, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos com a Multi e também com as pessoas que estão ouvindo esse podcast.
Legal, Gui. Super agradeço o convite. Conte muito com a Iató, né, para poder compartilhar, poder trazer um pouquinho desse lado um pouco diferente, né, da logística, mas que a logística está tão presente como em qualquer outra cadeia produtiva aqui no nosso país e no mundo inteiro, né? Então, agradeço a oportunidade de falar aqui umas coisinhas um pouco fora do comum, né, do dia a dia, para mim, isso aqui é o dia inteiro, né? Mas poder sair dessa bolha também, que acaba que a gente vive em bolhas, né? Poder levar isso para o setor de logística como um todo e dar esse destaque também para o SG, cara, sensacional. Então, só tenho a agradecer. Para quem quiser conhecer mais a Iató, estamos aí, né, no LinkedIn, Iató, no Instagram, Facebook, iató.br, YATTO.br, e acompanhe o nosso trabalho, as nossas divulgações, o que a gente está gerando de valor, e também a gente está sempre aí com parceiros, né, em operações nacionais. Então, a gente está sempre aberto aí a novas oportunidades, parcerias que venham a somar, principalmente para a sustentabilidade do nosso país. Maravilha, todos os links estão aqui na descrição que o Grilo compartilhou, e esse foi o Bootcast, o impacto da governança ambiental, social e corporativa na logística do Brasil. Bom, vai ter mais episódios mês que vem, e se você quer estar ligado em tudo que está rolando de importante no mundo da logística, se inscreve aqui no nosso canal, vai lá, dá uma olhada também em tudo que a Iató faz, que é muito legal, e aproveita, assina a nossa newsletter, que uma vez por mês você vai receber lá, ó, todas as notícias mais importantes que você tem que ficar sabendo. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!